E salve galera que está assistindo o Papo Jovem, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um programa. E o programa de hoje é a parte 2 de um programa que a gente começou semana passada. O assunto que a gente tinha começado era sobre drogas. E para você que não está entendendo nada, a gente semana passada chamou o Lucas Lira e a Ira Pérez para compartilhar um pouco do conhecimento deles para vocês sobre o assunto drogas. E mano, esse programa ficou muito bom. Se você não escutou, dá uma passada lá no site da rádio para escutar. Enfim, vamos pro programa que eu já tô enrolando demais. Valeu! Mas antes, vocês já sabem, né? Roda a vinheta! Questão das drogas ilícitas e ilícitas. O que difere uma da outra? Primeiro, o aspecto legal, né? É legalizado ou não. Mas não existe diferença na questão do perigo, né? A droga que mais mata no mundo é uma droga lícita, que é o álcool. Ela mata mais do que todas as outras drogas juntas, né? E a segunda que mais mata é o cigarro, que também é uma droga lícita. Então, é muito importante a gente entender que mesmo o remédio, né, todos esses calmantes, ansiolíticos, eles são lícitos, mas eles têm que ser ministrados pelo médico, porque o que vai diferenciar o efeito vai ser a dosagem. É a dosagem terapêutica que a gente fala, que o médico vai avaliar de acordo com cada paciente. Então, o que um toma não é o que o outro toma. A dosagem é outra, às vezes eu preciso me adaptar a um remédio, um pode se adaptar, o outro não. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, porque se eu tomar de forma indevida, o potencial vai ser o mesmo de uma droga ilícita. Eu vou me tornar um dependente, né? Vai desencadear os mesmos problemas. Então, é importante as pessoas entenderem que tem que ser sempre acompanhado por um médico. Esse ponto que a Ira falou é muito importante, né? Que é o uso indiscriminado, às vezes, de remédio. Né? Então, qualquer medicação ela tem que ser, obrigatoriamente, por lei, acompanhada por um médico. E o médico não pode prescrever sem que ele tenha segurança daquilo que ele está prescrevendo. Com Aí, certeza. nesses casos, não vai haver esse perigo que você estava comentando. Né? Mas agora, nesses casos, não. no uso indevido do medicamento, aí pode gerar alguma outra coisa. Para você ter uma ideia, assim, um medicamento, para ele chegar na prateleira, passaram mais de 100 mil substâncias até chegar àquela que chegou na prateleira. Né? Então, e para chegar lá, foram feitos testes in vitro, ou seja, só em células. Depois dos testes in vitro, foram feitos testes em vivo. Né? E depois disso, começaram os testes clínicos com pacientes terminais. E aí, depois disso, começa a fazer um teste clínico de maior abrangência. Ela ainda fica sob observação, até que uma molécula que foi sintetizada um dia demora em torno de 15 a 20 anos para chegar na prateleira da farmácia. Então, assim, essas moléculas que estão lá sendo vendidas, elas são muito estudadas e o efeito delas é muito conhecido até 20 anos depois. Por isso que, tendo um médico acompanhando, a segurança dela é muito maior, né, do que o uso indiscriminado. E vocês comentaram de drogas lícitas e ilícitas, mas se o álcool e o cigarro acabam matando mais, por que eles se tornam legais perante a lei? Então, na verdade, a gente vai no caminho contrário. Eles matam mais justamente porque eles são lícitos, né? Porque é mais fácil o consumo. O crack, apesar de... as pessoas têm uma ideia de que o crack é a droga que mais mata no mundo. Por quê? Porque ele tem um efeito devastador, é um efeito muito rápido, diferente do álcool. Que pode ser um processo mais lento, né, para eu me tornar um dependente. Não é na primeira vez que eu beber que eu posso me tornar um dependente. Isso vai ser um processo, né, que são fases. Normalmente a gente classifica em 3 fases para se tornar um dependente químico: o uso ocasional ou social, o uso abusivo e a dependência. Alguns tipos de droga, como crack, não existe uso abusivo, né? Se eu faço uso, eu já me torno rapidamente um dependente. Então, por isso que as pessoas têm essa ideia de que as drogas como o crack, o oxi, são mais perigosas, mas, na verdade, todas são. E a questão de serem lícitas torna o álcool ou o cigarro mais perigosas por serem mais consumidas, né? E mais fácil culturalmente, e culturalmente estimuladas também, né? Aí essa é a grande discussão que existe em torno da legalização das drogas, né? Porque é um problema de saúde pública. Você deixar uma substância lícita significa que qualquer pessoa vai poder ter acesso a essa substância. Então tem que ser bem entendido assim, quais são os efeitos de saúde pública que essa substância vai causar. Né? Uma das drogas que mais tem essa discussão é com a maconha,
né, por conta do THC, das propriedades medicinais do THC, que existe uma discussão muito grande. Existem alguns países que começaram a liberar, né, o uso do THC, mas ele deve ser muito estudado. Isso, assim, como opinião de químico, eu defendo essa parte, né? Tem que ser visto o efeito que vai acontecer daqui a 10 anos, se vai ter algum tipo de efeito colateral posterior, depois de muito tempo, né? Em criança, eu sei que ele é muito utilizado no tratamento de epilepsia. Também em que casos esse medicamento vai ser usado? Com certeza. Os ansiolíticos que eu falei anteriormente são remédios conhecidos como tarja preta. Eles só podem ser prescrevidos, né, por um psiquiatra devidamente orientado, tem a receita fica retida, tem todo um controle, né, desses medicamentos, porque é uma substância perigosa. Então, assim, precisa olhar bem quais são os efeitos que vão causar, não só imediatos no paciente, mas também o efeito a longo prazo. Como profissional da saúde, é impossível nós apoiarmos a legalização de uma droga que, como o professor falou, os efeitos ainda não são conhecidos. A maconha de hoje não é a maconha dos anos 70, ela tem um índice de THC muito maior e cada vez maior, e a gente não sabe o que daqui 20 anos um adolescente que faz uso hoje vai ter de efeito, que não é o mesmo efeito de alguém que fumava nos anos 70 e qual é o efeito hoje. Então, a gente não sabe ainda. A maconha, ela traz duas grandes questões para o profissional da saúde. A primeira, como eu já citei anteriormente, ela pode desencadear um quadro de transtorno mental. Por ser uma droga perturbadora, outra droga perturbadora, por exemplo, o LSD. Então, esse grupo de drogas, para quem já tem uma predisposição, por exemplo, para uma esquizofrenia paranoide, outro tipo de transtorno de personalidade, o uso vai desencadear. Então, a gente não sabe se a gente tem essa predisposição, não é um exame que se faz para saber se eu vou ter ou não. Né? É todo um estudo do histórico familiar que a gente acaba não fazendo, então eu não sei. Então, é um risco que se corre. E fora isso, tem a questão da síndrome motivacional. O jovem, o uso crônico da maconha, ele traz realmente uma hipovolição, que a gente fala, que é a baixa motivação, é a falta de vontade, a baixa da produtividade, né, que é o típico lesado, né, que quer começar as coisas, mas não começa, que deixa de produzir. E o jovem, ele deixa de ser um jovem competitivo, ele deixa de ser um jovem que vai trazer boas ideias. Então, é um quadro que a gente observa hoje na educação brasileira, que como isso está afetando o nosso jovem, como está prejudicando o potencial do jovem. É legal que a gente respondeu a sua pergunta que tinha ficado lá atrás. Eu voltei nela de propósito. Que bom, Ira. É a pergunta que eu ia fazer agora. Ira e Lira, vocês têm algum tipo de conselho para os jovens que estão nesse mau caminho? Eu diria que seria o conselho, assim, de pedir ajuda e se informar. Né? Esse é o meu maior conselho como professor, né? Se tem alguém que vê que começa a ter alguns problemas sociais, está vendo que tem alguma coisa que está impedindo a capacidade de produzir mesmo, né? É muito importante, meu conceito de vida, a gente está aqui para deixar algum legado para alguém, para ser criativo, né? Para, sei lá, emocionar as pessoas, no bom sentido, né? Então, se tem algum problema com esse seu potencial produtivo, né, pode ter alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Se você está precisando também de alguma substância que é ilícita para encontrar a sua felicidade, também tem alguma coisa errada aí nesse caso. Então, eu aconselharia pedir ajuda e se informar. Né? Seria meu maior encaminhamento, né? A dependência química, ela traz muito sofrimento, né? E eu falo isso porque no CAPS-AD, a gente lida com famílias que estão, assim, completamente destroçadas por causa do uso da droga, né? Então, assim, a gente percebe que o jovem, ele tem que se informar e não deixar chegar a esse ponto, porque a prevenção, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais barata para o governo, ela é muito mais válida, ela é muito mais efetiva, né? Então, quando eu me informo sobre os efeitos daquela droga, quando eu sei o que vai acontecer, eu fico muito mais esperto, né? E é o que o professor falou, os objetivos que eu tenho, né? Quando a gente explicou a questão do sistema de recompensa cerebral,
O uso de droga, ele te impede de receber prazer de qualquer outra coisa. Então, se você mantém o seu sistema de recompensa preenchido com hormônios do prazer pelas atividades que você ama, você não vai precisar da droga. Né? Se você está precisando, é porque você está deixando de fazer algo que te faz feliz. Então, eu recebo muitos adolescentes que fazem uso de droga, né? E eu pergunto, o que vocês gostam de fazer? Eles falam nada. Eles já não fazem um esporte, eles já não fazem um curso, eles já não têm lazer, eles já não têm prazer em nenhuma atividade. E isso é muito triste, porque eles chegaram num ponto que o cérebro pediu prazer desesperadamente e eles foram atrás da droga. E aí você fica escravo mesmo, porque você só sente prazer assim, né? E aí eu atendo as pessoas que já estão ficando mais velhas e o cérebro, mesmo no jovem, já cria uma tolerância e a pessoa não sente prazer com absolutamente mais nada. Né? E aí a gente tem um sintoma que a gente chama de embotamento afetivo, que é quando a pessoa deixa de sentir o afeto mesmo, a emoção. E é um sintoma muito triste. A Iria tocou num ponto bem interessante também, que é o uso do esporte como forma de distanciamento das drogas. Porque tem uma perspectiva química nisso, porque prática de esporte, a prática de atividade física, libera neurotransmissores no cérebro relacionados ao prazer. Então, vai liberar adrenalina, vai liberar dopamina, vai liberar serotonina. Todos esses neurotransmissores de bem-estar são liberados na prática de esporte. Então, por isso que o esporte ele é muito utilizado como uma forma de tratamento também, de tratamento e prevenção também, né, Ira? Sim, sim. E prevenção do uso de drogas, né? É por esse motivo também que eu sempre aconselho, né, os meus alunos a praticarem atividades físicas, né? E também eu sempre nas salas eu faço as palestras sobre droga, né, mostrando também, para ter o conhecimento e também ter o estímulo do esporte como forma de prevenção. E você falou de famílias, de adolescentes que acabaram se metendo com drogas, né? E como que eu posso perceber que eu tô como chama, dependente, ou se eu tô viciado, ou até algum parente meu próximo, sabe? Uhum. Então, como eu disse, existem 3 fases para eu me tornar um dependente, né? O primeiro que é o uso ocasional ou social. E quando eu falo de uso social, eu vou usar o álcool de exemplo, a bebida, né? Ah, eu bebo de forma social. Isso não é beber toda quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? Não é isso. É verdade. O que determina uma pessoa ser dependente não é a frequência e nem a quantidade da substância que ela usa. O que determina uma pessoa ser dependente é o padrão de uso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho usuários de crack que eles só usam crack quando eles recebem o pagamento. Porque daí eles têm dinheiro na mão, eles associam, vão lá na hora, gastam tudo, né, em uso de crack. Ou a pessoa que só bebe a hora que ela chega do trabalho, que ela está cansada, ela precisa do álcool para relaxar, senão ela não consegue. Então, isso transforma um hábito, né? Isso se transforma num hábito, se transforma num padrão de uso. E é isso que vai determinar. Então, dependente químico não é aquele que usa todo dia só, ou aquele que está na rua, caído, que está, né, pedindo tratamento. Não. A gente tem que avaliar o nosso dia a dia, a gente tem que avaliar a nossa rotina. E aí, de um uso ocasional, eu vou para um uso abusivo, que é quando eu começo a perceber que eu não me divirto mais sem o uso da substância e eu já começo a ter, não são mais ressacas ocasionais, e sim um mal-estar constante, a dor de cabeça, o humor começa a ficar irritadiço. Então, eu já tenho aí alguns sintomas que ficam mais constantes e aí é a hora de diminuir. Aí é a hora de, né, pisar o pé no freio e falar, não, vou reduzir, eu tenho que fazer outras atividades, eu preciso de outras coisas. A partir do momento que eu vou para o último estágio, que é o da dependência, eu não consigo mais diminuir. Eu tenho que parar o uso da substância, porque o meu cérebro, ele vai lembrar daquele padrão de uso. Então, mesmo que se eu paro de fumar, por exemplo, ficar 20 anos sem fumar, se eu der um trago no cigarro, eu vou sair de onde eu tô e vou comprar 3 maços para fumar. Porque na hora o meu cérebro vai lembrar daquele padrão de uso. Ele não esquece. Então, por isso é tão perigoso. Então, autoconhecimento, né? Com certeza. Me conhecer os meus amigos. Meu amigo está se isolando, né? O meu pai todo dia precisa do álcool. Nossa, se não tem, ele tem que sair para comprar. É assim? Então, são pequenas coisas dentro da rotina. É o comportamento que vai me fazer observar, que vai me fazer, olha, eu acho que está na hora de diminuir, eu acho que está na hora de pedir ajuda. E não esperar chegar, né, num estado de estar ali, né, jogado na sarjeta. E não é, porque isso não são só essas pessoas que precisam de ajuda.
Opa, gente, ainda tá curioso para saber sobre drogas? Então volta na próxima sexta, nesse mesmo horário, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse mesmo assunto. Valeu!